Olá pessoal, dando sequência ao nosso treinamento, tá ok? Vamos abordar o primeiro item aqui dessa lista, que é contabilidade, tá certo? Retomando o que eu disse, eu presto consultoria sobre contabilidade. Então, vamos falar sobre esse assunto de uma forma com uma linguística mais popular, menos técnica, para que vocês consigam entender claramente a situação da contabilidade dentro do processo de importação, tá certo? Novamente ressalto, dúvidas, conteúdos, me chama diretamente, esse daqui é o meu WhatsApp, 55 43 99936 5353, aonde eu vou poder conversar com vocês todo dia. Outra coisa é, siga-nos no nosso Instagram, tá? Para ver esses conteúdos, nós vamos estar lançando todos esses conteúdos no Instagram. Nosso Instagram é @charuí_trading, ok? Tá bem claro aqui, eu acho que todo mundo está conseguindo ver. É como vocês podem seguir a gente na internet. Contabilidade. Bom, aonde é importante a contabilidade? Existem empresas que vendem, de novo, querem vender facilidades, né? Aonde eles falam o seguinte: não, você pode importar sem problema nenhum, basta você tirar o radar. E até aí é verdade. Mas em que regime você tem que estar para absorver o máximo de benefícios e ter o máximo de lucratividade numa operação de importação? Essa é uma pergunta importantíssima para ser feita. Aí tem as empresas que falam assim: não, você pode simplesmente abrir uma empresa no meio, né? Uma microempresa, ou você abrir uma empresa no regime simples nacional, que tá tudo bem, você vai ter lucro, você vai conseguir os resultados que você espera. E aí o cara ensina vocês a calcular de que maneira? Pega o preço no Alibaba, multiplica por 2, que pronto, o negócio está feito. E aí o cara pega uma caneta, o cara pega um tipo de produto, simplifica desse jeito e fala aqui, ó. Desse jeito, olha no Mercado Livre ou em outro tipo de marketplace e fala assim: olha, seu lucro aqui vai ser 150%. Não é isso. Vocês têm que entender que antes de vocês, existem empresas muito grandes, gigantes, que estão fazendo a operação. E eles estão comprando os mesmos produtos. Como que eu posso competir com o grande? Aí sim que a gente entra na contabilidade. Se você tem como ter pequeno, independente do tamanho, independente do dinheiro, você tem como competir. Mas você tem que usar as mesmas ferramentas. Em contabilidade, nós temos a questão do regime, né? Simples nacional, presumido e real. Aí, falando sobre o simples nacional, presumido e real, não estou aqui querendo insinuar ou querendo machucar os interesses dos contadores no Brasil, ok? Mas eu preciso ressaltar, ok? Ter o regime simples nacional, na minha opinião, é uma opinião minha, ok? É muito conveniente para os contadores brasileiros. Por quê? Basicamente, você pega lá as notas fiscais emitidas, né? Soma ela, tira um DARF, porque você faturou tanto. Esse DARF vai simplificar, começa lá com 4, 5%, não me recordo com detalhes. Aí você vai lá, tira 5% e fala que isso aqui é o imposto que você tem que pagar. Independente do que você está faturando. Se você está faturando 10, 5 mil ou 1 milhão de reais, não importa. Faz lá o DARF, acabou-se. Estou simplificando, pessoal, estou sendo popularista, tá?
Já no lucro presumido ou no lucro real, o contador já cria algumas dificuldades. Ele vai falar que você não está estruturado, que você não pode estar nessa operação porque você não fatura ainda o montante que é necessário. Ele vai ser feito vários comentários, tá ok? Mas a verdade, ela é única. Ela não deixa de bater na nossa cara. Que é, se você quer ter competitividade igual a de uma empresa grande, você precisa estar nas mesmas condições. Por exemplo, você tem que estar no lucro real. Ok? Por que lucro real? Porque existe crédito e débito de impostos. Ok? Numa operação de lucro real, cerca de 35% é o custo, sem os impostos, ok? Se você incluir todos os impostos, que é basicamente imposto de importação, IPI, PIS, COFINS e ICMS, ok? Dá-lhe o restante do saldo de 100%, que seria por volta de 65% de imposto, ok? Então, no lucro real, você tem mais ou menos 65% de imposto, só que todos os impostos são créditos. ICMS é crédito, IPI é crédito, PIS e COFINS é crédito, com exceção do II, perdão, eu falei todos os impostos, me equivoquei. Com exceção do II, o imposto de importação você não tem crédito, ok? Então, refazendo as minhas palavras, ICMS, IPI, PIS e COFINS, você tem crédito. Imposto de importação, não. Bom, aí o que acontece? Quando você vai calcular o custo da sua mercadoria, você não vai colocar na base de custo, de cálculo de custo, esses impostos. Consequentemente, o preço do seu produto lá na ponta é diferente do preço que você faz a partir de uma empresa do Simples Nacional. Então, entenda, para você começar a importar de forma saudável e com as mesmas ferramentas que uma empresa grande, você tem que estar no regime que elas estão, ok? Tem pessoas que falam assim, mas por que não no presumido? Por um motivo muito simples. Presumido, você tem dois impostos que também é crédito que você não usa, que é o PIS e COFINS. Na importação, o PIS e COFINS eles sempre são altos. Por exemplo, na importação, o PIS é mais ou menos 2,5% e o COFINS mais ou menos 9,5%, tá certo? Então você tem aí por volta de 12% de imposto que virou custo na operação regime presumido, ok? E não se esqueça que na hora que você for vender, você vai de novo destacar PIS e COFINS, que vai te dar na saída mais um percentual. Então, o PIS e COFINS ele opera tanto na entrada como na saída. Se você querer disputar o mercado com uma empresa grande, uma diferença de 12% na entrada, mas mais ou menos 3% na saída, nós estamos falando de 15%. Você já está correndo atrás dessa empresa, desse seu concorrente, e perdendo de 13% a 15%. Isso é muita grana, isso é muita diferença. Então, falar em presumido para uma operação de importação não cabe, ok? Então, o real é a única forma ideal de fazer uma importação com todos os benefícios contábeis fiscais. Finalizando essa aula, essa parte, o que a gente precisa entender? Existe algumas estratégias que fazem com que você reduza o custo e seja mais competitivo.
parte dessa estratégia está na tributação. Vou dar um outro exemplo. Quando você estiver importando, hoje dentro do Brasil existem estados com benefícios fiscais do ICMS. Santa Catarina é um caso, Minas Gerais outro e assim por diante. Agora se fala muito em Alagoas, fala-se muito de Rondônia. O que significa isso? Que quando você for comprar, quando a mercadoria chegar no porto, na hora da nacionalização, você não vai pagar o ICMS, que é uma carga pesada de tributo. Hoje, por exemplo, no Norte e Nordeste, nós estamos falando aí na casa de 22%, Rio de Janeiro, e consequentemente São Paulo 18%, o Sul 12%, então é muito alto. E quando você está usando esse benefício, o que acontece? Você não paga o ICMS na entrada, você paga na saída, ou seja, no ato da sua venda, e ainda você tem redução dessa alíquota. Um exemplo, pagou 0, na hora da saída para fora do seu estado, você destaca 4 e recolhe menos de 4. Não vou falar exatamente valores específicos, porque realmente a gente não consegue definir isso direitinho por conta da variação de estado para estado. Mas você destaca 4 e não paga 4, você paga menos de 4. E o restante vai para o seu bolso. Imposto que te dê desconto, o desconto vai direto para o seu bolso. Para dentro do estado, aí tem uma diferença de alíquota, né? E aí você vai, por exemplo, Minas Gerais, você vai destacar 18 e você vai pagar de fato 14. Essa diferença de 4% vai para o seu bolso, ok? Então, de uma forma generalizada, bem popular, acabei de explicar para vocês como funciona o processo de contábil fiscal dentro da importação. Com certeza isso não é suficiente, vocês vão querer mais detalhes, mais informação, e aí a gente tem que usar novamente o meu WhatsApp para esclarecer detalhes desse assunto que a gente tratou nesta fase. Obrigado. Quantos minutos deu?